Ó, deu meia-noite e ele não veio. Salve galera do nosso canal Irmandade Tricolor, meu nome é Igor. Meu nome é Andrei. Para mais um grande vídeo. Um vídeo hoje diferente, vocês estão acostumados com o react aí. Vamos falar sobre Marcos Leonardo, né? Essa novela que está se estendendo desde a semana passada, né? Não passou de uma mera especulação, mas enfim, vamos falar um pouco. Então se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Irmandade Tricolor, redes sociais passando aqui do lado para vocês seguirem as nossas outras plataformas e bora pro vídeo. Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão. De Nike no pé, Big Croc no... E é isso, Nação Tricolor. Salve aí a todos, né? Saudações tricolores. Vamos falar aí sobre Marcos Leonardo, né? Essa novela que está se estendendo cada vez mais. E aquilo, vamos começar do princípio, né? O São Paulo sondou a situação do jogador na semana passada, né? Junto ao Al Hilal, junto ao seu empresário. Só que assim, o Al Hilal só estava querendo negociar o Marcos Leonardo em definitivo, né? O São Paulo não tem uma grana para fazer grandes investimentos, né? O São Paulo que passa por uma crise financeira muito grande, né? E a gente até aqui, os próprios torcedores, próprios comentaristas, né? Profissionais aí do futebol, disseram que era um negócio impossível, e a gente falou também em lives, né? Que era impossível o São Paulo trazer Marcos Leonardo, né? Por quê? Porque o Al Hilal pagou 40 milhões de euros junto ao Benfica, né? Ele estava no Benfica, ele que foi revelado no Santos, né? E que fez grandes aparições com a camisa do Santos, sendo um dos destaques, né? Naquela temporada de 2019, onde o Santos chegou na final da Libertadores com o Palmeiras, e aí se destacou, mesmo o Santos sendo rebaixado, foi para o Benfica, né? Começou muito bem, depois deu uma caída, e o Al Hilal, né? Como faz grandes investimentos, contratou o Marcos Leonardo, que foi muito bem, né? Ele fez 43 jogos. Foi muito bem no Super Mundial. Foi muito bem no Super Mundial. 43 jogos pelo Al Hilal, 29 gols, cara. Então, assim, é um cara que tem presença diária, se movimenta muito bem, né? É habilidoso também, sai da área para construir, finaliza bem, cabeceia bem. Então, assim, é um atacante completo, né? De muito repertório ofensivo. E o que acontece? São Paulo fez a primeira sondagem, claro, né? Não passou aí de uma mera especulação, né? Porque essa especulação já foi de forma madura, né? Sim. Porque o setorista vazou a informação que o São Paulo estava querendo buscar um acordo. Eu acho isso um amadorismo total. Sim. Isso é um amadorismo total. Iludiu o torcedor. Porque a gente acordou querendo o Marcos Leonardo e viu o Rigoni, mano. É complicado, né? E assim, por que surgiu o que o Andrei tá falando aí dessa questão, né? Por quê? Porque na primeira semana era impossível, porque o Al Hilal queria negociar ele em definitivo. Porque o Al Hilal e também a comissão técnica, né, do Simone Inzaghi, não que não gostam de jogador e tudo mais, decidiram, né, que iam negociar o Marcos Leonardo. Por quê? Porque estourou o limite de estrangeiros. Porque o Al Hilal contratou o Darwin Núñez, né, atacante do Liverpool, campeão inglês, seleção uruguaia, né, um cara que veio, por quê? Por nome, né, um cara que tem uma bagagem muito grande, acabou de ser campeão inglês pelo Liverpool e tudo mais. E aí o que fizeram? Eles não vão contar com o Marcos Leonardo para a Liga Saudita, né, que é o campeonato brasileiro deles lá, o campeonato nacional, mas escreveram ele para a Liga dos Campeões Saudita, né, que é a Libertadores deles lá. Então ele não ia jogar o Campeonato Nacional, ia jogar apenas a Liga dos Campeões Saudita. E o que acontece? Aí o Al Hilal decidiu colocar o Marcos Leonardo no mercado de novo, novamente. Né? Vamos emprestar ele para algum clube para ele ganhar vitrine, quem sabe a gente negocia ele em janeiro. Né? Ou deixa ele aqui jogando apenas essa Libertadores Saudita, né? Vamos se dizer assim. E aí o que aconteceu, né, nessa semana, nesse começo de semana, saiu a notícia que ele abriu mão de muita coisa, né, até de parte do salário para jogar no São Paulo, escolheu o São Paulo, né? Por ser São Paulino. Por ser São Paulino também, pessoas da família dele, e ele também foi visto com camisa do São Paulo, enfim. E aí, como o André mencionou, a coisa foi ganhando corpo, né? Principalmente ali no domingo à noite para segunda. Né? E aí, a gente... tava todo mundo aqui na expectativa muito grande, o Marcos Leonardo realmente vai vir, o Al Hilal vai pagar todos os salários e tudo mais. Só que aconteceu o seguinte, Flamengo e Palmeiras fizeram a sondagem ao Marcos Leonardo, ofereceram pagar compensação financeira e salário, também parte do salário, e aí o Al Hilal falou, opa,
eu vou emprestar o jogador para grandes vitrines também, que é Flamengo e Palmeiras, e eles vão marcar, né? Eles vão ajudar financeiramente na questão aí, tanto do empréstimo como também do salário. Então vamos segurar um pouco aqui, né? Porque a janela do futebol brasileiro daqui a pouco fecha, né? Fecha às 23h59 e a gente vai ficar esperando aqui, né? O São Paulo enviou o documento, né, para o Al Hilal fazer a assinatura, né, permitindo a contratação por empréstimo até dezembro, né, por 4 meses do Marcos Leonardo. Estava tudo certo, só que entraram outros clubes na jogada, outros clubes até do futebol europeu também, né, a janela europeia fechou, né, aí diminuiu a concorrência para o São Paulo também, isso foi bom, mas a coisa não fluiu porque o Al Hilal está segurando, né, e hoje à tarde, né, pela terça-feira à tarde, teve a informação que o Simone Inzaghi vetou também a ida do Marcos Leonardo para o São Paulo, porque entendendo que o jogador pode ser importante para ganhar ritmo, treinar por lá, mas ele quer jogar, né? Ele escolheu o São Paulo, ele escolheu o futebol brasileiro porque ele visa o quê? Estar na Copa do Mundo de 2026, né? É um desejo dele e também do empresário. E eles escolheram o São Paulo esses 4 meses. São Paulo que está na Libertadores, vai enfrentar a LDU, tem o resto do Campeonato Brasileiro, enfim. E aí parecia que estava tudo certo, só que o Al Hilal está segurando o negócio por conta disso, né? Porque recebeu propostas melhores. Lógico, o Al Hilal é um clube bilionário, né? Tem muito dinheiro, né? Os sheiks injetam muito dinheiro. Então assim, cara, tá nesse pé. E até agora, né, como o André mencionou, já são 10 horas da noite, né? Primeiro, eu acho que teve uma reunião, né, à tarde, né, entre staff, diretoria do São Paulo, Marcos Leonardo e Al Hilal. Né, essas 4 partes se reuniram, né, conversaram, e o Al Hilal ficou de dar a resposta agora à noite, né, sobre essa questão do Marcos Leonardo. Gente, ele não vem. Eu acho que também não vem. Ele não vem. Tá? Eu acho que também não vem. Então, até agora, vamos colocar aqui, ó. 10h03 da noite, a gente não tem nenhuma resposta ainda do Marcos Leonardo, e às 21 horas agora, né, como o Gabriel Said, do Arquibancada Tricolor aí, mencionou, tá tendo uma reunião agora para ter um ultimato sobre a questão do Marcos Leonardo, se vem ou não. Então aí as partes estão se reunindo novamente, né, diretoria de São Paulo, Marcos Leonardo, staff, e também o próprio Al Hilal, né, o São Paulo vai tentar dar uma compensação financeira, né, nem que for pequena, pagar parte do salário, né, uma porcentagem pequena de 5%, o salário dele é muito alto, ele deve ganhar por cerca de 4 milhões, 5 milhões por mês no Al Hilal, né, as partes estão tentando se entender para o São Paulo tentar fechar a negociação. Então está tendo uma reunião nesse momento, né, e a qualquer momento aí pode surgir ou não, né, a contratação do Marcos Leonardo, mas como o André falou, eu acho bem difícil, né, porque praticamente é só um jogador que ia cair no colo do São Paulo, né, um grande jogador aí. Eu achei bem estranho, mas com as possibilidades que todo mundo estava falando, né, veículos sérios aí do São Paulo, parecia muito próximo. Por isso que eu não gosto de trazer vídeo de especulação aqui no canal. A gente não faz. Porque olha o que se tornou isso do Marcos Leonardo. A gente vai passar vergonha se o São Paulo não contratar ele. Vamos passar vergonha, pô. E outra, de maneira feia ainda, né? Feia, querendo o jogador 4 meses, não tem dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro. Aí no outro dia contrata o Ribone. Isso que me deixou estressado demais. Porque o São Paulo sonha com o Marcos Leonardo e traz o Ribone, que fez 7 gols em 3, 4 anos. A gente contesta o Neymar, que em 3, 4 anos não jogava. Imagina o Ribone, que não mostrou nada no futebol, mano. O Ribone não mostrou nada no futebol. E essa contratação do Marcos Leonardo, né, que eu acho que não vai vir, foi vazada as informações, entendeu? Trouxe para o torcedor, iludiu o torcedor, entendeu? Eu achei isso aí horrível. Então é isso, Nação Tricolor. A gente fez um vídeo aí mais de desabafo. Até o momento, nenhuma resposta aí de Marcos Leonardo. A gente está aguardando aí, a qualquer momento pode ter o fechamento ou não da contratação. Tá tendo reunião nesse momento no CT da Barra Funda para ter aí um ultimato final. Mas é isso, cara, como o André falou, é uma coisa que vem acontecendo muito no São Paulo, incomoda muita gente, o torcedor. Isso não é certo, né? Porque o torcedor se ilude com um grande jogador, e aí, como ele falou, né, sonha com o Marcos Leonardo,
né? E aí acorda com o Rigoni. Então assim, cara, é lamentável, vamos ver o que vai acontecer, mas é isso, São Paulo não pode fazer muita coisa porque não tem grana, né? Vai tentar chegar num denominador comum aí, tentar acertar as partes para tentar contratar o Marcos Leonardo, mas é certo que é um jogador muito difícil de trazer, né? Porque se trata de um talento, um menino novo de 22 anos, mas enfim, a gente vai ficar na torcida aqui para a coisa acontecer. Valeu, tamo junto, é nóis e vamos São Paulo!